Convido a aluna Helena de Melo Monachins. Boa noite, meu nome é Helena de Melo Monachins, sou do nono ano B e hoje vou apresentar a conferência final de série de Educação Física com o tema Jogos Olímpicos para a Segunda Guerra Mundial. As palavras-chave que eu escolhi em relação a esse tema foram competição, concorrência a uma mesma pretensão por parte de duas ou mais pessoas ou grupos com vistas a igualar ou superar o outro. E modalidade, atividade esportiva praticada segundo regras definidas. A referência bíblica escolhida para esse trabalho foi 1 Coríntios 9:24, que diz: Não sabeis vós que os que correm no estádio todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. O primeiro tópico a ser abordado nesse trabalho é o breve panorama da história das Olimpíadas. As Olimpíadas são um evento mundial que ocorre a cada 4 anos e seus principais objetivos são a promoção da paz, integração e união entre os países. As Olimpíadas na Antiguidade surgiram por volta do ano 776 a.C., na cidade de Olímpia. Os jogos eram associados a rituais religiosos e os homens gregos tinham o costume de homenagear Zeus, o rei dos deuses da mitologia grega. Os vencedores das competições ganharam coroas de viver, que era o símbolo da supremacia moral e espiritual dos jogos. O fim das Olimpíadas da Antiguidade se deu em 393 d.C., quando o imperador romano Teodósio baniu as Olimpíadas. Já as Olimpíadas modernas foram idealizadas pelo pedagogo e esportista francês Barão Pierre de Coubertin. Escavações arqueológicas feitas na cidade de Olímpia entre os anos 1875 e 1881 e o legado da Grécia inspiraram na criação do Comitê Olímpico Internacional, COI, em 1894. A primeira edição das Olimpíadas Modernas ocorreu na cidade de Atenas, no ano de 1896. Desde sua primeira realização, as Olimpíadas foram ocorrer em 1916, por causa da Primeira Guerra, 1940 e 1944, por causa da Segunda Guerra Mundial. Agora eu vou falar sobre as Olimpíadas de Berlim de 1936. Em 1931, foi decidido que os Jogos de Verão de 36 ocorreriam em Berlim. A decisão do COI marcou a volta da Alemanha no cenário mundial, após o isolamento decorrente da derrota alemã na Primeira Guerra. Em abril de 1933, uma política intitulada Somente para Arianos foi instituída em todas as organizações atléticas alemãs. Os atletas não arianos foram sistematicamente excluídos das organizações e instalações esportivas. Os atletas judeus que foram barrados dos clubes esportivos formaram associações judaicas e criaram instalações improvisadas para continuar a treinar. No entanto, as precárias instalações esportivas judaicas não chegavam ao nível das dos grupos alemães, que eram muito bem financiadas. No dia 1º de agosto de 1936, Hitler fez a abertura da 11ª Olimpíada. Após os Jogos, Hitler continuou com seus planos de expansão e a perseguição aos judeus. No dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. 3 anos após a 11ª Olimpíada, o anfitrião dos Jogos desencadeou a Segunda Guerra Mundial. Uma pessoa que teve bastante importância nas Olimpíadas de 36 foi Jesse Owens, que era um atleta estadunidense negro, que foi importante tanto para a oposição ao nazismo e ao racismo quanto para o esporte. James Cleveland Owens nasceu no dia 12 de setembro de 1913 em Oakville, no Alabama. Ele veio de uma família pobre e era caçula de 10 irmãos e irmãs. Ainda criança, se mudou com sua família para Ohio e recebeu o apelido de Chase, que deu origem ao nome Chase. Enquanto cursava na Fairmont High School, seu professor Charles Ryan notou seu talento para atletismo e para corrida e passou a treinar. Em 1930, o garoto passou a se dedicar intensamente ao esporte e em 1933 quebrou o recorde mundial de 100 jardas. Os atletas germânicos receberam grande incentivo nas Olimpíadas de 36 para comprovar a superioridade da raça ariana. No entanto, para a frustração do Führer alemão, Jesse Owens, que tinha apenas 22 anos, superava todos os outros atletas e, além de ganhar 4 medalhas de ouro, quebrou vários recordes mundiais. Após as Olimpíadas, Jesse passou a usar o seu talento para ganhar dinheiro e sustentar a família, e virou atração de circo, aceitando correr contra pessoas que não tinham nem metade do seu talento em corridas de exibição. Aceitou também correr contra carros, cavalos e até motos para ganhar dinheiro para o próprio sustento.
James Cleveland Gomes morreu aos 66 anos de câncer no pulmão no dia 31 de março de 1980, no Arizona. A Partida da Morte. A Partida da Morte foi um jogo de futebol não oficial disputado em 1942 por prisioneiros de guerra soviéticos e soldados nazistas. A temporada de futebol de 1941 nunca terminou, pois em 22 de junho do mesmo ano, a Alemanha invadiu a União Soviética. Diversos futebolistas do Dinamo de Kiev, melhor time de futebol ucraniano da época, foram para a frente de batalha, e os que sobreviveram ao massacre acabaram com grupos de prisioneiros. Alguns prisioneiros considerados inofensivos foram liberados dos campos, e se viram em condições de miséria sem ter onde morar. Um deles foi Nicola Trocevich, que era ex-goleiro do Dinamo e retornou a Kiev para ser liberado do campo da Rinsk. Ele conseguiu emprego de faxineiro em uma padaria junto com um homem chamado Josef Korn, que deu a ele a ideia de começar um time de futebol da padaria com ex-jogadores do time. O Start Futebol Clube foi então formado. O Start disputou diversas partidas contra times das guarnições invasoras, vencendo todas elas. O time do exército aéreo alemão Fakel pediu por uma revanche. O jogo foi disputado no dia 9 de agosto de 1942 no estádio Zenit e foi marcado pela presença de tropas e oficiais alemães. Mesmo sabendo que a vitória teria uma grave consequência, o Start decidiu jogar. O placar do jogo foi de 5-3 para o Start. No dia 16 de agosto da semana seguinte ao jogo, o Start derrotou o Hulk por 8-0. Essa foi sua última partida, pois pouco tempo depois os jogadores foram presos e torturados pela Gestapo. Agora eu vou falar um pouco sobre outro evento mundial que também é bastante conhecido, que são as Paralimpíadas. As Paralimpíadas foram criadas por Ludwig Wittmann, que era neurologista, e em 1939 saiu da Alemanha nazista e se mudou com sua família para a Inglaterra. Em 1943, o governo britânico colocou sob o comando do Centro Nacional de Traumatismos de Estocolmo, como parte de um plano de reabilitação dos soldados que haviam servido na Segunda Guerra. Como na Segunda Guerra Mundial, os deficientes eram vistos como vidas de curta duração e má qualidade, não haviam grandes esforços para reabilitá-los. Para mudar isso, Wittmann uniu o trabalho e esporte em sua filosofia de tratamento dos seus pacientes. Evolução e história das Paralimpíadas. Com o tempo, o método de Wittmann foi obtendo sucesso, e em 28 de julho de 1948 houve o primeiro evento exclusivo para deficientes, com 2 times de arqueiros paraplégicos e um jogo de basquetebol em cadeiras de roda. O evento se tornou anual e se tornou internacional em 50 dias, recebendo atletas holandeses e ficando conhecido como Jogos Internacionais de Stockholm. Em 1960, Roma recebeu a 9ª edição das Paralimpíadas e também as Olimpíadas, e graças aos esforços de Wittmann, os 2 eventos se juntaram. Em 1989, foi fundado o CPI, Comitê Paralímpico Internacional, que reuniu 167 países. Algumas diferenças das Paralimpíadas em relação às Olimpíadas são a adição de guias em mãos, próteses e cadeiras de rodas. E há também 2 eventos que são 2 esportes que são exclusivos das Paralimpíadas, que são o goalball e a bocha. Raciocinar. Alguns princípios que relacionei esse assunto foram: individualidade. Cada pessoa tem diferentes características, sejam elas físicas, como a de graciosas, ou intelectuais. E nós, como servos de Deus, devemos saber usar nossas habilidades para louvar o Senhor e glorificar Ele e também ajudar o próximo. Caráter. Desde os primeiros esportes praticados e as primeiras edições das Olimpíadas, há regras que devem ser seguidas. Nós devemos, como atleta, deve saber segui-las e respeitá-las para que o jogo seja aproveitado não só pelos espectadores, mas também pelos outros atletas que estarão participando. Relacionar. Assim como nas Olimpíadas há desafios e obstáculos a serem ultrapassados, em nossas vidas como cristãos vamos nos deparar com dificuldades e aflições. Mas devemos passar por isso e continuar com a nossa fé no Senhor, pois Ele sempre estará conosco. Conclusão. A concluir essa conferência final de série apresenta por trás de cada esporte a motivação, paixão, história e cultura de um povo. Apresenta também que mesmo nas limitações, elas não nos devem impedir de alcançar nossos sonhos e nos tornar alguém importante, e que mesmo em meio a dificuldades, há esperança. Obrigada pela atenção. Convido a aluna Júlia de Mello Monastice. Boa noite, meu nome é Júlia de Mello Monastice, sou do 9º ano B do Colégio Batista Vida Nova e hoje irei apresentar minha conferência final de série com o tema Contribuições à Matemática para a Segunda Guerra Mundial.
Eu escolhi 3 definições para relacionar esse assunto. Cálculo, operação ou conjunto de operações matemáticas ou algébricas. Estratégia, plano de ação para determinado objetivo com base em métodos ou habilidades. Criptografia, técnica usada para proteger informações ou dados. Referências bíblicas. Porque eu conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3. Criptografia e quebra-códigos. Atualmente, a criptografia é muito utilizada para proteger informações de bancos, sites e lojas. E já foi muito importante para vários acontecimentos no passado, como na Segunda Guerra Mundial, que foi utilizada pelos alemães para proteger suas informações dos aliados, para que estes não descobrissem suas estratégias de guerra e a localização das tropas alemãs. E a criptografia também teve muita importância para vários contextos militares. Tudo isso se deu graças à matemática, que contribuiu muito para a evolução da criptografia por meio de algoritmos e teorias matemáticas e uma criptoanálise. Na Segunda Guerra Mundial, várias máquinas criptográficas foram criadas, e a mais conhecida foi a Enigma, que era uma máquina criptográfica alemã que servia para criptografar e descriptografar mensagens, o que deu uma grande vantagem para o eixo na guerra. Os nazistas pensavam que iam ganhar a guerra, mas, um pouco depois da guerra ter começado, os poloneses descobriram como decifrar as mensagens da Enigma, através de uma máquina chamada psicômetro, que decifrava mensagens. E então, os poloneses passaram a se reunir com franceses e britânicos para descobrir o que as mensagens significavam. Alan Turing nasceu no dia 23 de junho de 1912 em Londres, na Inglaterra, e foi um matemático e teórico britânico e ficou conhecido como o pai da ciência da computação e da inteligência artificial. Ele deu várias contribuições para o mundo, sendo um dos responsáveis por descodificar as mensagens de Enigma através de sua máquina bomba eletromecânica, que era como psicômetro, só que muito mais rápido. Ele e sua equipe VT8 eram responsáveis pela análise criptográfica naval alemã, e ele também criou a máquina de Turing, que era responsável pelo processamento de informações. Depois de sua morte, ele ganhou um filme chamado Jogo da Imitação, onde fala sobre suas contribuições e suas invenções para o mundo. Cálculo de trajetória de projetos. A matemática é muito importante para calcular a trajetória de um projeto, pois assim você pode determinar a trajetória que o projeto irá fazer após ser lançado. Existem diversas equações matemáticas para calcular a trajetória de um projeto, como a força do ar e a resistência da gravidade. E assim você pode determinar a altura máxima alcançada e a velocidade do projeto. Os cálculos são muito importantes para a precisão de mira de canhões e armas de longo alcance. E isso é muito importante para que você atinja o alvo desejado, pois senão pode causar vários problemas e isso pode se tornar uma situação de vida ou morte. Existem vários fatores para determinar a precisão da mira de canhões e armas de longo alcance, como a qualidade da arma, a qualidade da munição, as condições climáticas e as habilidades do atirador. E o atirador pode melhorar a precisão com técnicas, como a respiração. Na Segunda Guerra, várias máquinas de longo alcance foram utilizadas, como bombas e canhões granadas, e algumas dessas bombas que ficaram muito conhecidas foram as de Hiroshima e Nagasaki, Fat Man e Little Boy. A balística também foi uma área muito importante para calcular trajetórias, que era uma área que estudava o movimento dos projéteis e foi muito eficaz para melhorar as munições e armas na guerra e para que os soldados ajustassem com mais precisão as suas miras. Planejamento de operações e estatística. A estatística foi muito usada em várias operações militares e na guerra, das guerras,
obter informações confiáveis e precisas sobre o inimigo, sobre o ambiente e sobre o local, e até mesmo sobre suas próprias forças, e também para avaliar a situação, planejar a operação e medir o sucesso das forças. Na Segunda Guerra, os países espionavam uns nos outros para tentar prevenir os ataques e, com isso, várias armas e várias tecnologias foram criadas, sendo usadas para descodificar mensagens inimigas e também para criar armas mais inteligentes. Nessa época, foram criados vários computadores. Um dos primeiros computadores foi o Mark I, que foi criado em 1944 pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Também teve o Colossus, que foi um computador criado por Alan Turing, e o ENIAC, que foi um computador criado em 1946, que revolucionou o mundo dos computadores, pois ele era 1000 vezes mais rápido do que qualquer outra máquina que existia na época. Essa era foi chamada de Era da Computação Moderna e passou por várias fases, até chegar onde estamos hoje, de 1970 até os dias atuais, com os computadores modernos como conhecemos, que produzem informações rapidamente e armazenam muito mais informações, além de ter várias outras finalidades. A máquina de Turing foi criada por Alan Turing em 1936 e servia para processar informações e reproduzir, e ficou conhecida como máquina universal porque podia fazer qualquer algoritmo matemático. Alan Turing também havia criado essa máquina para mostrar que os computadores não podiam realizar todos os cálculos matemáticos e algorítmicos. Como os computadores eram usados para resolver cálculos complexos? Antigamente não existiam computadores que nos ajudaram a fazer cálculos, então as pessoas usavam livros, dedos, ábacos e até mesmo pedaços de pau ou pedras. Então os cálculos foram ficando cada vez mais difíceis e complexos de resolver, e as pessoas demoravam muito tempo resolvendo os cálculos. Então, quando foram lançados os primeiros computadores, os matemáticos e cientistas passaram a usá-los para fazer cálculos complexos, já que os computadores demoravam muito menos tempo do que as pessoas levavam antigamente e tinham informações suficientes para encontrar as respostas dos algoritmos de cálculos. Eu escolhi 2 princípios para relacionar a esse assunto. União, pois muitas máquinas, muitas mísseis e tecnologias foram criadas na guerra, no período da Segunda Guerra, e várias pessoas tiveram que se juntar e unir suas ideias e trabalharem juntas para que isso fosse possível. Isso é minha escolha, pois a matemática trouxe muitas coisas boas para a nossa vida e facilitou muito a nossa vida em vários aspectos, mas também trouxe coisas ruins, pois ela ajudou a criar várias armas, como as bombas, que atacaram Hiroshima e Nagasaki, e causaram muito estrago no Japão, além de causar milhares de mortes. Eu relacionei isso assim com a minha vida, pois eu vivo numa geração onde as tecnologias são muito presentes, e elas mudaram muito a minha vida e a vida das pessoas dessa geração, pois com as tecnologias a gente não precisa se esforçar tanto como as pessoas antigamente se esforçavam para fazer cálculos matemáticos e outras coisas também, porque nós temos calculadoras e computadores. Então, a tecnologia, ela mudou muito a nossa vida e a vida das pessoas. Com esse assunto, eu percebi que uma matemática foi muito importante para várias coisas, e sem ela muitos acontecimentos históricos, como a Segunda Guerra Mundial e outros acontecimentos, não teriam acontecido e nós não teríamos chegado onde estamos hoje. É isso, obrigada pela atenção.